últimos 25 anos, 54 mil pessoas foram resgatadas no Brasil vivendo em situação de escravidão. Nessa entrevista especial, nós vamos conversar com a Mércia Consolação Silva, que é diretora executiva da Impacto. É uma organização sem fins lucrativos que mobiliza os diferentes setores da promoção do trabalho decente desde a criação do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Acompanhe a entrevista. Bom, Mércia, muita gente quando ouve falar em escravidão, trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão no Brasil, acha que são coisas de muito tempo atrás, mas na verdade não, né? A gente ainda vê muitos casos hoje no Brasil. Sim, Débora, é interessante observar que há uma constância, né? O tema trabalho escravo fundou o Brasil, desde o momento em que a gente foi descoberto, digamos assim, a forma de exploração, de constituição da nossa economia. Infelizmente, a nossa estrutura de país que explora commodities, que explora populações vulneráveis, ainda se ancora nesse tipo de criar vantagens competitivas e econômicas sobre a mão de obra mal paga, explorada à exaustão. Então, a gente ainda encontra em vários espaços, em vários setores, o que a gente chama trabalho escravo moderno. O que é considerado um trabalho escravo hoje? Então, o conceito brasileiro de trabalho escravo considera 4 pilares importantes. Se a pessoa está numa situação de trabalho forçado, ela foi forçada a trabalhar, ela está ali de alguma forma afastada, sob vigilância ostensiva, presa de alguma forma ou com dívidas, ou psicologicamente numa situação onde ela não consegue sair, ou ela está numa situação de degradância, as condições de trabalho são péssimas, certo? Ela não tem comida, não tem acesso à água adequada, a moradia, alojamento são péssimos, ou ela está numa situação de dívida com aquele empregador. Eu paguei a sua passagem para você vir, eu pago o seu alojamento, eu pago a sua comida, e você está me devendo. Enquanto você não pagar tudo, você não pode ir embora. Ou ela está numa situação de isolamento geográfico, ou mesmo um isolamento, não tem o transporte, ela não consegue sair, vamos imaginar que você está trabalhando num navio ou numa ilha, ou mesmo com, sei lá, numa situação que você está trancado, certo? E se você está numa jornada exaustiva, o que significa uma jornada exaustiva? Não tem a ver com a quantidade de horas, é quando você está trabalhando de tal forma, numa quantidade de tempo prolongada, que seu corpo não descansa. E o trabalho é extenuante. Não é um trabalho de pensar ou ficar apertando um botão, é um trabalho extenuante, e quando você dorme poucas horas, você não se recupera e no outro dia tudo de novo. E não é você que define essa jornada, alguém define que você vai trabalhar. Então, essa jornada exaustiva. São esses 4 os pilares que definem o trabalho escravo brasileiro. E eles vêm juntos, nunca tem uma situação só, né? Então, não precisa estar tudo junto, basta uma dessa situação e, geralmente, é uma configuração bem complexa. Muitas pessoas acabam se sujeitando a isso por extrema necessidade, né, Mércia? Por precisarem do trabalho. O Impacto, que é o instituto que eu estou liderando, ele criou, inclusive, um índice de vulnerabilidade para o trabalho escravo e infantil, que ele analisa os municípios brasileiros a partir de vários indicadores sociais e econômicos, para medir exatamente isso. Esse município, qual é a quantidade ou qual é o grau de vulnerabilidade dessa população para ela estar exposta a esse tipo de aliciamento, né? Essa população vai se jogar em qualquer oportunidade de trabalho se ela tiver uma vulnerabilidade social enorme, sem creche, sem escola, sem empregos, não tem uma presença de Estado, não tem ministério, não tem posto policial, não tem quase nada, ela só depende do que é ofertado, né, ou que seja lá uma fazenda, ou que seja uma pequena empresa, e aí as condições ofertadas são o que tem para hoje. Então, a informalidade é muito grande, a ausência de saúde é muito grande, então são vulnerabilidades somadas que levam aquela população a aceitar qualquer tipo de trabalho. E é tão recorrente, vai passando de geração para geração, que naturaliza, sempre foi assim. Então, quando você leva um choque do tipo, opa, poderia ser diferente, aí você começa a quebrar a cultura brasileira de explorar esses vulneráveis. E é nisso que a gente atua, a gente precisa interromper esse ciclo de exploração de vulneráveis.
No Brasil, inclusive, há 15 anos, né, foi criado o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho, análogo à escravidão. Fala um pouquinho para a gente, né, do que tem sido feito aqui no país para combater isso. É interessante, o Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo é uma iniciativa de empresas, junto com a sociedade civil, foi um convite feito pela Organização Internacional do Trabalho, quando percebeu que grandes empresas multinacionais e nacionais desconheciam o risco que elas tinham de encontrar trabalho escravo na sua cadeia produtiva. Então, elas compravam de fornecedores que abusavam, que faziam uso de trabalho escravo. Aí essas empresas falaram, basta, nós não vamos mais fazer isso. Então, elas assumiram 10 compromissos. O primeiro deles é consultar a lista suja do trabalho escravo. Ir lá e falar, eu quero comprar dessa fazenda. Essa fazenda está no trabalho escravo? Está lá na lista? Ah, não, então eu posso fazer negócio com ela. Colocar cláusulas nos contratos. Se você tiver trabalho escravo, está rompido o nosso contrato, você vai pagar uma multa. Também fazer processos educacionais, que não adianta apenas colocar para fora o problema. Como é que eu educo o meu fornecedor para que ele promova trabalho digno? Como é que eu me engajo em campanhas como essa que a gente está fazendo esse ano, para que toda a sociedade compreenda a dimensão, compreenda que todo mundo é parte da solução? Como é que eu coloco dentro de todos os trabalhos desenvolvidos na empresa, todos os departamentos, a preocupação com o aspecto social, com o aspecto de direitos humanos? Então, as empresas que assumem ou fazem parte do Pacto Nacional desde 2005, quando foi criado, 2004, né? Então, portanto, fazendo 16 anos, todas essas empresas têm desenvolvido paulatinamente e de forma crescente políticas de proteção, políticas de prevenção e políticas de promoção do trabalho decente em suas cadeias produtivas. E é para isso que tem liderado. E é importante que toda a sociedade se mobilize, né, para isso. Como que as pessoas, por exemplo, podem denunciar? Como fazer uma denúncia? Olha, tem tal lugar que eu sei que existe trabalho escravo. Existe alguma delegacia especializada? Existe algo, algum lugar em que a gente pode procurar, caso a gente saiba, né, que existe alguém, uma pessoa passando por isso? Eu acho que o primeiro exercício é a população compreender isso, desenvolver essa empatia. O que é esse trabalho escravo, né? Não é uma jornada de trabalhar muito, certo? Então, observar, tem uma campanha, está aí hoje na mídia, várias organizações desenvolvendo para que você identifique. Fique atento a um pedido de socorro. Observe quando você, do seu local, que seja a sua escola, posto de saúde, a delegacia, ou mesmo o seu posto de trabalho. Está muito barato o que você está comprando? Que estranho, certo? Será que eu estou fazendo parte como consumidor de algo que está envolvendo exploração de outra pessoa? Então, pergunte para a empresa que você é cliente, uma marca que você gosta, o que você está fazendo com relação para evitar trabalho escravo? Mande por e-mail, vá no FAQ. Outra coisa é isso, observar movimentos no seu entorno. Uma casa que está sempre fechada, poucas pessoas, ou tem muita gente lá dentro, só uma pessoa entra e sai. Então, você pode estar observando que aquele é um lugar onde tem pessoas que estão com pouca mobilidade, elas estão impossibilitadas de ir e vir. Ou você visita alguém, se aquela empregada daquela pessoa nunca sai, ou numa fazenda. Então, você começa a desconfiar se aquela pessoa está tendo a chance de pedir socorro ou não. Essa empatia a gente tem que pedir ao povo brasileiro. E é importante que a gente observe, no Brasil, e isso também acontece em outros lugares do mundo, as vítimas do trabalho escravo geralmente são populações marginalizadas, são populações afrodescendentes, são populações de imigrantes, são populações que não são identificadas como uma elite. Então, é difícil o outro observar que aquele lugar não é aquele lugar que ela tem que estar. Então, a gente tem que desenvolver essa empatia de falar, isso não está certo. Então, é importante esses dois movimentos, ficar atento, observar. Se você observou algo que você acredita que está estranho, diz que sim. Ou entre no sistema IPE, que ele faz parte da CIT, SIT. Sistema, que a CIT é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. São essas dois canais de denúncias que são mais fáceis. E a entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação do HIT Notícias. A gente se vê.